Todas as pessoas que ouvirão esse diálogo estarão conectadas com a essência da prosperidade, do amor, da sabedoria, da saúde e da vida. Porque foi isso que hoje este cigano veio humildemente tentar compartilhar. Somos emissários, somos pessoas que temos a oportunidade, no caso dos espíritos que trabalham no etérico, de mostrar que o caminho que a 3D vem passando não é bem esse. Mas também não somos Deus. Temos Deus, mas não somos Deus. Salve, moço. Salve, povo cigano. Salve, povo cigano. Salve todos os povos. Salve, planeta Terra. Salve. Qual que é o seu nome? Eu me chamo Ramon. Ramon. E como que é o processo de escolher o nome quando a gente entra para uma falange? Isso daí já é alguma coisa que a gente já tem por ter tido o mesmo nome em determinado clã? Ou tem muito a ver com a atividade que vai realizar no mundo espiritual? Tem a ver com o propósito do trabalho ao qual você se designa. No caso, o nome Ramon é um nome que é ligado à prosperidade, a um cigano líder, a um cigano chefe de bando, a um cigano que estava ligado estritamente com a energia de Salomão. Não significa que em vida eu tenha tido este nome, porque tivemos muitas vidas e tivemos vários nomes. Mas para o significado do trabalho que venho realizar, o nome Ramon e a falange dos Ramons é o nome mais apropriado, por isso estou nessa linha dos Ramons. Entendi. Qual que é o conhecimento necessário que um espírito precisa ter antes de ser aceito numa falange de ciganos? É preciso, como em todas as outras falanges, haver uma iniciação no campo astral, no campo etérico, onde um espírito se coloca à disposição de aprender, à disposição de lapidar o interior da alma, porque muitas vezes os espíritos estão desencarnados, mas não estão interiorizados, estão ainda com a placa externa muito evidente. Então, a partir do momento que o espírito se entende como ser em evolução, ser em possibilidade de ascensão espiritual, esse espírito será acolhido pela falange que mais for conveniente, que mais tiver necessidade de um espírito com as qualidades que aquele espírito tem dentro de seu interior. E assim, sendo aceito, é feita uma iniciação dentro dos padrões espirituais daquele clã, daquela ordem espiritual, e aí o espírito começa um aprendizado, como vocês aprendem na escola, o beabá, e começam a se lapidar e a entender qual o significado de todo o trabalho espiritual no auxílio da Terra e de todos os planetas e níveis energéticos que estão circundando o trabalho espiritual da Umbanda e dos ciganos, no caso da minha linha. Entendi. E mudou a sua definição de propósito de existência quando a gente olha o tempo em que o senhor permaneceu encarnado e agora no mundo espiritual? Como o senhor definiria hoje o propósito da existência e como definia antes? Mudou
como vocês dizem, da água para o vinho, porque se formos pensar na minha última encarnação, tinha, sim, um aspecto espiritual nos meus dias. Tinha práticas espirituais, tinha a questão de entender que temos uma força maior. Mas, obviamente, que não havia tido a experiência a qual eu tenho tido todos esses anos, que para vocês são anos, mas para nós não parece nem dias, porque nós não temos espaço e não temos tempo. Eu aprendi isso. Retornamos a uma casa de onde já estávamos há milhares e milhares de anos e começamos a entender que somos uma essência do Criador, que somos um com o Pai. O Pai está em todos, mas não são todos que enxergam o Pai dentro de si. Então a análise que eu faço da minha última existência, das minhas existências anteriores, materiais, é exatamente nesse sentido. Entender que somos todos um com o Pai. O que as pessoas não entendem, as pessoas acham que Deus está à disposição delas, que Deus é um departamento onde você envia suas queixas e sugestões e será prontamente atendido. Quando, na realidade, vocês têm que entender que são todos parte da criação e que Deus está dentro de todos e que se vocês se afinizarem com essa energia, essa centelha, tudo conquistarão, mas através da separação do corpo externo, do corpo interno, do entendimento que se pode evoluir e que se pode ter tudo. Basta entender que existe essa centelha dentro de si e não ficar se queixando ou brigando ou questionando coisas que não são questionáveis. Existe um momento na vida do ser humano que ele precisa parar e enxergar o que tem dentro de si, o que move a sua vida. E é isso que nós enxergamos como entidades espirituais que estão tendo a oportunidade de trabalhar nesse momento nas linhas de Umbanda. Claro, claro, entendi. E durante a sua encarnação, que ensinamento lhe foi dado a respeito da imortalidade da alma e como isso contribuiu para a sua evolução? Bom, você diz da minha última encarnação? Sim, senhor. Ou da encarnação como cigano. No caso, a minha última encarnação foi como cigano. Tá bom. Já havia tido outras como cigano e como outros povos, né? Eu vim encarnado em outros povos também, mas eu tive algumas como cigano e a minha última foi como cigano também. No povo cigano, na cultura cigana, que é espalhada por todo o planeta Terra, existe sim uma espiritualidade muito forte. Existe isso com uma ligação muito forte com o culto da Umbanda que vocês praticam hoje e que nós estamos agora integrados. Vocês dizem que nós integramos o culto da Umbanda, mas na realidade nós já éramos disso há muito e muito tempo. A ritualística é muito, mas muito semelhante. Isso vem das épocas antigas do Egito e todos aqueles povos que já tinham esse tipo de ritualística. O que se ensinava é que nós somos seres individuais na Terra e que seremos seres individuais quando desencarnarmos. Porém, fazemos parte de um coletivo de almas, de um coletivo de seres que vibram na mesma sintonia e que estamos indo em direção ao Pai novamente. Esse é o ensinamento que nós tínhamos no meu povo. E era um povo que seguia os ensinamentos de Jesus Cristo. Porque nós vamos conversar sobre isso. Jesus Cristo, sem sombra de dúvidas, foi o maior cigano existente na face da Terra. Claro. Por quê? Você sabe por quê, moço? Por quê? Até ia perguntar isso. Olhando pelo aspecto de que a história bíblica conta que Jesus Cristo teve 3 anos de vida pública,
onde estão o restante dos passos, tecnicamente dizendo, se ele tivesse vivido só 33 anos, o que não é o caso. Jesus Cristo esteve em muitos locais, muitas escolas iniciáticas, esteve no Oriente, esteve no Ocidente, esteve no Egito, esteve na Índia, participou de diversas iniciações, de diversos aprendizados, tanto que eu acredito que esse Jesus Cristo que vocês pintam e que as pessoas acreditam ser esse Jesus Cristo das igrejas, não tem semelhança alguma com o real Jesus Cristo que esteve encarnado. Posso lhe dizer que ele era muito mais parecido com a figura de Buda do que com a figura do próprio Cristo que vocês descrevem. Porque ele é um mestre zen que não era adequado ao povo que nasceu, mas sim aos costumes do grupo que ele pertencia. E aí teve a oportunidade de conhecer novas culturas, novos padrões vibracionais, e assim foi se lapidando, até chegar de volta ao local de sua origem, entre aspas, e disseminar tudo aquilo que ele conseguiu aprender em diversas escolas iniciáticas. Por isso dizemos que Jesus Cristo foi o maior dos ciganos. Isso antes da sua descendência aqui na Terra, de deixar a sua semente aqui na Terra. Depois se tornou um cigano por convicção e pela sua herança divina e a sua herança da presença eu sou e o santo graal, que vocês tanto dizem, não é uma taça, como você já deve ter estudado, não é mesmo, Nilson? Sim. Muito bom. Agora, vamos dizer, uma pessoa agora ficou curioso ou curiosa a respeito do Santo Graal, ser ou não taça, e também sobre como ver Jesus Cristo na posição de cigano e tirar um ensinamento disso. O senhor pode continuar nessa explicação, por gentileza? Vamos entender, então, não sendo uma pessoa que está exagerando, mas a herança crística, o DNA puro de Cristo, pois Cristo, quando encarnou, nasceu com um DNA puro. Os seres humanos aqui encarnados passaram pelas modificações genéticas, já foi comentado em alguns diálogos, de acordo com os experimentos e de acordo com as várias raças que aqui estiveram durante a abertura da investigação da Terra. Quando Jesus Cristo encarnou em uma missão avatárica, esse, por sua vez, veio com o DNA limpo, ou seja, com um DNA puro. Por isso que se fala Santo Graal, significa sangue real, né? E quando aqui esteve, foi um homem que viveu a sua vida, também teve a sua vida de humano, que se separa o Jesus de Cristo. Ele tinha o Cristo, a missão crística contida nele. Mas ele era Jesus, Yeshua. Em sua vida teve matrimônio, sim, com Maria Madalena, porque é ensinado a todos os seres humanos que você deve amar ao próximo, que você deve multiplicar, que você deve dar valor à vida. Todos são co-criadores. Então quer dizer que o Pai cria, o Pai dá vida ao Cristo, o Pai manda um emissário divino aqui na Terra, significa que ele não pode ter os mesmos hábitos. Então, que significado teria a vida se não se tivesse descendentes? Quantas pessoas teriam no mundo se fosse errado se ter um descendente, se fosse errado se casar? Em sua relação com Maria Madalena, houve um fruto que se chamou Sara, Santa Sara Cali dos ciganos. Naquele tempo, Jesus Cristo foi perseguido, foi condenado, e houve toda aquela história de crucificação. Porém, ele não morreu durante o processo. Ele conseguiu sair e continuou a sua caminhada no mundo e foi em direção à Índia. Maria Madalena, por sua vez, teve a sua filha Sara.
muito preocupada com as ações do momento, foi para o Egito e lá criou a menina até certa idade. 12 anos, mais ou menos. Eu não tenho certeza da idade que ela, até que idade ela ficou no Egito. Mas isso é uma história que se conta há muitas e muitas gerações. Ao ser descoberta, precisaram sair de lá. Guiadas por José de Arimateia, Maria Madalena, sua filha e mais algumas pessoas que eram da descendência crística, não como filho, mas como tio, parentes próximos que eram perseguidos, entraram numa embarcação e foram para o mar. Sem destino, não sabiam aonde iriam parar, até porque a tormenta marítima era enorme naquela época, mas não poderiam ficar ali porque seriam perseguidos e mortos. Foram acolhidos na França, no sul da França, numa cidade que traduzida se chama Santa Maria do Mar. E de lá essa doce menina chamada Sara e sua mãe foram acolhidos pelos ciganos franceses. E lá se instalaram. E notaram que esta menina tinha aptidões especiais. Falava muito da presença eu sou e falava muito das mensagens crísticas. Foi daí então que os ciganos começaram a ter uma admiração extrema pela figura de Jesus, porque entenderam o real significado da mensagem de Cristo através de sua descendência, através do sangue real que estava contido naquela menina, que tem a genética do DNA puro. Não significa que seres humanos não tenham DNA bom, mas o DNA puro, digo, uma essência crística permitida para que um corpo recebesse aquilo. Se um ser humano encarnado num corpo recebesse a essência crística, o corpo se desintegraria. Então é preciso ter um preparo. E essa menina desde cedo se despontou e começou a dar mensagens de luz e todos os ciganos recorriam a ela. Era uma menina muito bondosa, muito caridosa. E ao longo de sua vida toda foi uma espécie de guru daquele povo. E onde o povo ia, ela estava junto. Até que no momento de sua partida, ficou caracterizada como uma santa para os ciganos, como um ser ascensionado para os ciganos. Porque ela é uma santa do povo cigano. Eu acredito que nos cultos tradicionais ela não seja nem reconhecida. Entendeu, moço? Sim, sim, senhor. Aí a gente tem a experiência muito de ouvir Santa Sara Kali ou Kali, que esse epíteto Kali faz referência à palavra negra, né? Isso. E o senhor pode explicar mais? Porque até chegou uma questão aqui dizendo assim, olha, por que que algumas imagens ela é negra e aí em outras ela não é? E como que que distinção fazer disso? E até quero que o senhor complemente, se possível, por gentileza, da importância, se há importância real à aparência e à cor do contexto geral. Correto. Você tocou num assunto que é interessante. Sem sombra de dúvidas, a cor, se era amarela, vermelha, branca, loira, não faz significado nenhum com a essência da missão que ela tinha. Mas, como todos sabemos, a manipulação religiosa ocorreu e ainda ocorre nas igrejas e nas instituições. Naquela época, dizia-se que a menina Sara era uma escrava egípcia. Por isso a perseguição. A lenda diz que eles pintavam ela com esta cor não para denominar a raça, mas para dizer que havia uma névoa, que havia uma sombra existente em cima daquele ser. Uma espécie de protesto, porque os europeus não admitiam imagens de outros santos que não fossem com as características deles. O que já não é cristão, porque já não aceitariam as diferenças.
Mas você já notou que 100% das imagens de santo antigas são de seres caucasianos? É, Então, como se houve uma grande repercussão sobre a história dessa moça, dessa menina, eles colocaram desta maneira para que ficasse distonante da Igreja Católica, para que não fosse reconhecida. Mas realmente a menina tinha esses aspectos étnicos, porque os seres encarnados naquelas regiões no planeta Terra tinham essas características. Inclusive, os seres bíblicos que são falados, todos tinham basicamente essa característica étnica, de uma pele mais escura. O que foi distorcido pela Igreja Católica em suas obras de arte, até no próprio Cristo. Então, a tentativa de separar culminou com a real fisionomia, ou próximo à fisionomia que essa moça tinha. Compreende, moço? sim, senhor. Muito obrigado. Agora, uma questão que me surgiu é como que hoje em dia os ciganos verdadeiros interpretam o papel dessa pessoa e se relacionam com ela comparado com os ciganos que já estão no mundo astral, na condição astral. Essa pessoa, você diz quem? Santa Sara. Certo. Os ciganos que aqui estão encarnados a veem como uma salvadora. Assim como os cristãos veem Jesus Cristo e os santos da Igreja Católica. Exatamente igual. Os ciganos que têm abertura espiritual, como qualquer pessoa que frequenta qualquer religião, que se dá a condição de se entender os aspectos interiores, entendem que ela é um ser ascensionado, uma mentora, uma guia de muita luz, né? Pode-se colocar acima disso uma mestra, a qual vibra na consciência crística. E aí, esses ciganos não colocam a responsabilidade na mão dela. Apenas se afinizam com a energia dela para que possam encontrar as mesmas respostas que ela encontrou. Os ciganos que estão do lado de cá, do plano etérico, já entenderam isso e trabalham nessa linha. Ou seja, contam com o auxílio dos fractais divinos que essa mestra alcançou. Então vivem a essência crística que ela viveu na Terra. E vivem o Cristo também, que é a presença eu sou. Quando se diz eu sou, esse é o Santo Graal. Esse é o segredo que Jesus Cristo carregou com ele. Esse é o fruto de todos os milagres existentes na história de Cristo. A palavra eu sou. Essa afirmação, este verbo, é a conexão íntima com o nosso Criador. Então, a diferença é essa, moço. Entender que fazemos parte de toda essa energia e que não devemos depositar nossos pedidos, nossas lamúrias em seres que já alcançaram, e sim tentar o máximo possível agir e proferir palavras e ações as quais eles mostraram, porque na simplicidade encontra-se o conhecimento. Então, é essa diferença que os ciganos no mundo etérico conseguem compreender, e que os ciganos no mundo físico também, com suas limitações, com todo o mundo dos encarnados, o mundo material, também ainda tem suas dúvidas, mas mantém as suas práticas esotéricas, como vários e vários oráculos, e como em todo lugar, existem bons ciganos e maus ciganos. Então a gente também não pode generalizar como as pessoas costumam fazer com o povo cigano. Existem bons cristãos, maus cristãos. Bons judeus, maus judeus. Bons ateus e maus ateus. Existem bons ciganos e maus ciganos. Correto, moço? Sim, senhor. Cigano Ramon, como que a gente faz para identificar e diferenciar, sem julgar, um cigano bom do cigano mau? Correto. Eu diria isso não apenas para os ciganos, mas para os seres humanos. Todos somos iguais. Quando você
conversa com uma pessoa que te oferece um auxílio espiritual e te pede ouro em troca e te pede coisas que são materiais em troca de um auxílio, que seria caritativo, essa pessoa pode ser de qualquer grupo espiritual. Existe um interesse apenas pelo que você tem a doar. Agora, se essa pessoa te oferece o auxílio espiritual, um oráculo, e você dá uma energia de troca para que flua a energia daquele trabalho de acordo com o que você sentiu, isso está perfeitamente sintonizado com a prosperidade divina. Você entende que o interesse acabou tirando um pouco da egrégora do dom espiritual que alguns ciganos e alguns médiums têm aqui na Terra? Então é isso que mancha. As pessoas que são um pouco mais sensitivas conseguem sentir isso num abraço, numa palavra. Agora, as pessoas que não são e estão ainda inflamadas pelo ego, não vão sentir e vão acabar sendo passadas para trás não por ciganos, mas por falsos médiums, por falsos pastores, por falsos padres, por falsos rabinos, por falsos líderes espirituais de todos os tipos. Mas na dúvida, o que você sente perto de uma pessoa é muito importante. Aquilo é a sua intuição. Não significa que as pessoas são piores ou melhores, mas significa que a energia que está em volta da pessoa é fluídica, é pura, é positiva ou não. Isso se chama sensibilidade. Entendi. Cigano Ramon, daqui a pouco eu quero falar consigo a respeito da ideia de prosperidade espiritual, sobre a ideia de que quando se é enganado é porque a gente leva a pessoa àquele estado e condição enganável e como curar isso. Mas antes, eu tenho uma pergunta para fazer a respeito dos dias de hoje. Como pode o povo cigano manter a sua cultura e ainda assim respeitar a sociedade e as suas respectivas leis e regras? Certo. O mundo de hoje, ele é feito de diferenças. Apesar de se ter um sistema em países X ou Y, o qual, pelas leis da terra, é necessário se respeitar. A cultura cigana, ela é mantida no máximo que se pode manter. É lógico que você não pode invadir terras hoje em dia. Você pode migrar, você pode acampar, você pode não ter uma residência fixa, mas provavelmente as terras vão ter um dono. Então, nessa questão de você não manter uma residência fixa, ainda existem alguns critérios que os ciganos têm que se enquadrar na sociedade capitalista ou socialista, ou qualquer tipo de sociedade que se tem regras e se tem fronteiras. Por isso os ciganos se adequam. Os ciganos hoje em dia pagam os impostos, os ciganos têm comércio, os ciganos lidam com dinheiro, têm seus acampamentos, mas tudo precisa ser regulamentado. As pessoas têm a mania de pensar que os ciganos são pessoas miseráveis. Nada disso. Os ciganos são muito prósperos. São pessoas que sabem lidar com a prosperidade. São pessoas que gostam das coisas bonitas. E existe mal em prosperidade? Não existe. A humanidade é feita para prosperar. Tudo nos pertence. Tudo pertence ao planeta Terra. Tudo pertence à energia divina. Os ciganos sabem lidar com isso. E também cristãos sabem lidar com isso. Judeus, hindus. As pessoas sabem lidar com isso. Só que isso está apagado dentro do ser humano. Os ciganos, obviamente, que se enquadraram nos aspectos sociais, não conseguem viver mais 100% da tradição cigana. Vive-se o que é possível. Vive-se o que se pode viver na sociedade atual. O que se é permitido, o que não se é punido. Mas você sabe que durante toda a história da humanidade, os ciganos foram perseguidos e apontados. Por isso que eu digo,
e faz muito sentido quando eu digo que Jesus Cristo foi o maior dos ciganos, porque tão apontado quanto ele foi, tão julgado quanto ele foi, é o povo cigano. Antes de Cristo mesmo e depois de Cristo, julgados, apedrejados, isolados, mal compreendidos. Será que as pessoas da humanidade querem compreender as coisas ou apenas se afastam daquilo que não entendem por medo? Claro, entendi. É uma coisa que vai um pouco mais além, né, do que aquela visão superficial que a gente tem comparando o que seria melhor para mim, o que satisfaria as minhas preferências pessoais e comparando com o que é melhor para todos e para a sociedade. Perfeito. As pessoas pensam no seu conforto, na benevolência que cabe a si mesma. Mas se isso interfere a vida de outras pessoas, tem algo errado. Não é 100% de benevolência. Existe alguma coisa errada que não vai deixar fluir lá na frente coisa. Então é nesse sentido que eu falo. Que as pessoas têm que deixar a prosperidade entrar. Mas também tem que soltar a prosperidade. Porque se a prosperidade flui para você, flui para o outro, ela está em exercício. Se você quer ser próspero, se você quer ter abundância, você precisa soltar as coisas para que chegue na mão de outras pessoas e para que cheguem coisas novas na sua mão que são provenientes também dessas pessoas que estão recebendo. Entendeu, moço? É tudo um círculo. Claro, claro. Hoje, muitos dizem que o sistema capitalista aprisiona porque ensina você a desejar alguma coisa que não, não tem necessidade e você criar aquilo como um sonho e viver a vida inteira vendendo sua hora e o seu tempo atrás de coisas que não te completa, só para perceber isso quando a idade avançada chegar, que nunca te completou e nunca te completaria, que foi um engano acreditar naquilo, mas é preciso o desejo para que o próprio sistema empregador, trabalho e empregado possa sustentar a sociedade. E o cigano parece que compreendeu isso desde cedo e nunca quis participar do sistema capitalista no que tange a essa escravidão que ele proporciona e deixando a pessoa ali um pouco obtusa para com as necessidades próprias espirituais. Como então, Cigano Ramon, a pessoa pode viver na sociedade de hoje e conseguir respeitar as regras e, como Jesus disse, viver no mundo, mas não ser deste mundo? Exatamente não se apegando a nada, mas aproveitando todas as benfeitorias que se tem aqui na Terra. Todos os privilégios de ser um ser divino aqui encarnado. Toda a natureza, toda a essência das coisas, dos alimentos puros, do ar que você respira, das pernas que você tem para andar, da visão que as pessoas têm ou não têm, da audição, da inteligência, da capacidade de se virar, da capacidade de observar uma ave, como uma ave vive, como uma ave, por exemplo, uma águia, como uma águia é certeira na sua caçada, como uma águia descansa no momento certo, como ela sabe quando trabalhar, como ela vai ao alvo com exatidão, quando você deve se renovar, porque aproveitando a brecha da águia, existe um momento que a águia precisa tomar uma decisão de sua vida, que é ou morrer com seu bico curvilíneo demais para conseguir caçar e suas penas pesadas demais para conseguir voar, ou passar por um processo de renovação, que seria utilizar aquele bico grosso para arrancar as penas velhas e depois bater o seu bico com uma pedra até que ele caia. E num processo doloroso de dias, se isolar para que cresçam novas penas e um novo bico. E aí então ela alça o voo para mais 30 anos de vida. Todos os seres humanos precisam fazer isso em determinado momento. Precisam acordar,
se para você ter benefícios, para que você tenha prosperidade, para que você tenha liberdade, você precisa agir, mas agir de acordo com aquilo que lhe é de essência, com aquilo que lhe faz sentido. Não se pode querer agradar gregos e troianos, mas também não precisa ofender gregos e troianos. Seja natural, seja uma pessoa do bem. O que é ser do bem? É agradar uma pessoa para que o vizinho veja? Não. Ser do bem é fazer aquilo que faz sentido para você, o que te faz colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Você acha que uma pessoa que prejudica os outros tem tranquilidade espiritual? Cada vez que apedreja o irmão, uma marca interior em seu coração fica ali. E aí a pessoa reencarna numa situação X ou Y e as pessoas dizem que é um castigo de Deus. Não é castigo de Deus, não existe castigo divino. Existe resultado matemático para as ações. Não existe uma conta que vá dar errado na essência divina. Nas experiências celestiais existem só contas exatas. Existem só ressonâncias harmônicas. Isso se explica na ciência, moço. Se você acha que o dinheiro é sujo, se você acha que o ouro não lhe é cabido, não lhe cabe, você está negligenciando uma energia que foi considerada de prosperidade aqui na Terra. Agora, se você lida isso como objetos e coisas que podem ser amigas da sua vida, assim como o ouro, como a prata, como o diamante, como as frutas, como os alimentos, como os animais, como o papel, que é o dinheiro que te faz ter as coisas, que foi inventado por um sistema assim, mas se você se colocar como amigo disso, nada lhe faltará e você conseguirá proporcionar às pessoas que precisam, através daquilo que você recebe, porque entende o que é, coisas boas. Ou você acha que os líderes espirituais, a exemplo de Chico Xavier, de Valdo Franco, que ainda está vivo, que conseguiram fazer a caridade para o ser humano, estando neste sistema, não precisaram dos recursos que o planeta Terra tem, que é o dinheiro, que é o comércio, mas diferente das pessoas que guardam para si e enchem a pança e só pensam em si e ficam inchados de informação e fracos de conhecimento, eles cada vez mais colocaram à disposição da humanidade. Eles cada vez mais criaram créditos energéticos e espirituais como todo. Isso é prosperidade, independente se vem do papel, se vem do ouro, se vem do açúcar, se vem do sal. É saber lidar com o fluxo de chegada e o fluxo de partida daquilo que você ama, daquilo que você faz bem. Compreende o significado do desapego, de deixar fluir, moço? Ah, sim, a resposta é o desapego. Sim, não se apegue a nada. Flua naturalmente e vai ser uma pessoa forte, determinada, humilde e com as respostas que precisa, no momento que precisa. Tudo acontece no seu tempo certo. Não adianta apertar o acelerador. Senão você vai ter que voltar de ré. Nossa. Claro, e daí vai precisar investir energia e atenção redobrada. Exatamente. Quando acelera, passa o ponto, tem que voltar de ré para pegar aquele aprendizado e seguir em frente, né? Vamos então, já que você tocou nesse assunto, vocês andam de metrô, não andam? Sim, sim. Na cidade grande. Quando você está no metrô, você consegue enxergar o que está acontecendo lá fora? Porque passa tão rápido, por mais que fosse ao ar livre, você iria conseguir contemplar com detalhes uma natureza, uma arquitetura ou alguma coisa? Não, é muito Não, não vai rápido. conseguir. Não consegue, mas você está vendo tudo aquilo, está passando. Agora, se você pega uma bicicleta e faz o mesmo trajeto, você não enriquece muito mais o seu conhecimento, porque pode ter mais detalhes de tudo que está ao seu redor e passou pelo mesmo caminho, só que com um pouco mais de tranquilidade? Então, eu digo para os seres humanos que, às vezes,
a rapidez dos acontecimentos não trazem a sabedoria nem aquilo que se precisa para enfrentar a chegada. Se você precisa saber a definição dos espaços que você vive e você anda de metrô, quando você chegar no local onde você precisará desses conhecimentos, você estará nulo de informações. Se você todos os dias andar de bicicleta, você vai ter uma riqueza de detalhes que as pessoas que estão dentro do metrô jamais saberão. Então isso é apenas uma figura de linguagem que eu estou demonstrando para todos os aspectos da vida. Entendi. Me fez lembrar um pouco do que o Novox disse numa série dentro do diálogo com os espíritos, que é preciso andar devagar para chegar mais depressa. Faz todo sentido isso. Claro. Tem a ver com o que o senhor falou, né? É absorver a informação que tem no caminho na intenção de, através da prática e da experiência, transformá-la em conhecimento. Exato, moço. Você prefere andar por um caminho curto, cheio de espinhos e animais peçonhentos, ou andar por um caminho cheio de flores e natureza, mas um caminho mais longo? Entendi, Entende? claro. Uau. Então, eu fiz referência à ideia de falarmos um pouco sobre a prosperidade espiritual. Quando se pensa em cigano, para muitas pessoas ainda a analogia que se tem é dente de ouro, pulseira, anel de ouro, tudo ouro. Por que ficou impregnado na imagem do cigano a comparação com ganância e ouro? Porque justamente as pessoas não entendem que os ciganos compreendem que a energia do ouro, a energia da prosperidade, o ouro é o único metal, é um elemento que nunca deixa de existir. O ouro é eterno. Então o ouro foi colocado aqui neste planeta como sinônimo de eternidade, como sinônimo de elevação, como sinônimo de que as pessoas podem e devem saber que o combustível da vida é eterno. Então o ouro simboliza isso, simboliza a vida. As pessoas interpretam mal porque começaram a usar isso como um refúgio para comércios. Os ciganos utilizam isso porque entendem que a energia do ouro é uma energia sagrada e que a alquimia sagrada de transformar um metal não precioso em precioso não está plenamente na matéria. Está na presença divina que está dentro de cada um de nós. Está nas palavras do mestre Saint Germain, mestre ascensionado, que anda lado a lado com Cristo e que rege este planeta neste momento, que diz: eu sou a transmutação plenamente ativada. Eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Eu sou a magnetização de todas as energias que me são cabíveis, o fluxo da vida. Jesus Cristo dizia: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou as riquezas de Deus fluindo para as minhas mãos e meu mundo. Quando você diz isso para si mesmo, o ouro que está presente fisicamente é apenas algo para que você se lembre que é eterno, algo para que você se lembre que a prosperidade é algo da essência do ser humano. Então, o cigano lida muito com o ouro nesse sentido. Agora, lógico que existem ciganos que são gananciosos também. Existem pessoas que são de qualquer tipo de religião, qualquer tipo de povo, que também vão se apegar ao material. Mas a essência ancestral do povo cigano com as pedras preciosas e o ouro vem justamente desta ligação do plano etérico com o plano terrestre da infinitude do espírito, da essência espiritual que nunca se acaba
manifestado através do ouro. O ouro é a simbologia do eterno. Entendeu, moço? Essa é a questão que é trabalhada através desse metal precioso. Claro. Teria um pouco da interferência que vem da falta de educação emocional das pessoas, de verem alguém prosperando e dizer é ladrão, é bandido, não presta e, Sim, e sim, porque outros adjetivos. as pessoas elas crescem durante várias gerações. Isso vem do tempo medieval, onde só podia se ser rico, o rei, a nobreza, o clero. E quem fosse rico fora disso, eles eram considerados ladrões, porque eles tinham que roubar dessas pessoas, porque eram divididos por castas, não é verdade? E o Sim, sistema foi se implantando de uma maneira que vocês dizem que é igualitária, que todos têm as mesmas oportunidades, mas ainda ficou os resquícios dessa época, onde as famílias reais tinham tudo na mão, onde certas pessoas tinham benefícios e outras que despontassem seriam acusadas de roubo. Hoje em dia, tecnicamente, qualquer pessoa pode ser rica, pode ser próspera, como em qualquer época da humanidade. Épocas mais ditatoriais, com certeza, existia uma certa névoa nisso, porque eram controladas por tiranos. Mas a prosperidade, ela está à disposição de todos hoje. E se você crê na prosperidade, está num país que é escasso, um país que é monopolizado por pessoas, e você crer na presença eu sou, na transmutação divina, no Cristo, você vai encontrar um jeito de sair dali e ser próspero. Isso é questão de fé, é questão de ativar a centelha divina, o tal do Santo Graal, entender qual que é o segredo de Cristo aqui na Terra. Isso a pessoa consegue se ela tiver esse estopim. Mas, vamos lá. As pessoas crescem com crenças limitantes. João não pega no dinheiro que é sujo. Olha, filha, você tem que trabalhar duro, você tem que suar a camisa para você ter as suas coisas. Você tem que se esforçar, você tem que dar a vida por algo que você não acredita, porque isso vai lhe trazer o arroz e feijão na sua mesa. Mas e além disso? As pessoas não podem ser felizes? As pessoas não podem ter seus sonhos realizados? As pessoas não podem desenvolver aquilo que elas amam? E tudo isso, sabe, Jefferson, vai sendo embutido na cabeça das pessoas ao longo das gerações, que elas precisam se matar para ter o mínimo, que as pessoas que têm muito dinheiro fizeram alguma coisa errada, que as pessoas que têm muito dinheiro com certeza passaram a perna em alguém, mas elas não entendem que as pessoas têm o direito da prosperidade. As pessoas têm o direito do fluxo divino. E existem pessoas honestíssimas que são extremamente prósperas, como existem pessoas que são desonestas, aí não são prósperas, são apenas abastadas de dinheiro. Imagine um ser humano que tem lá seus milhões por mês na sua conta. E boa parte disso ele vai usar para coisas que dá dor de cabeça para ele, porque ele gerou um círculo vicioso onde ele precisa de dinheiro para manipular, onde ele precisa de dinheiro para se proteger. Então isso não é uma prosperidade. Prosperidade é estar bem em todos os aspectos da sua vida. Prosperidade tem a ver com dinheiro. Se o sistema de vocês é movido a dinheiro, existe o dinheiro. Mas não se é próspero quando se tem dinheiro e se tem uma saúde horrível. Quando se tem dinheiro e se tem um espiritual lá no pé. Se é próspero quando o dinheiro se entra em equilíbrio com a parte espiritual, com a parte matrimonial, com a parte da saúde, e tudo flui de mão dada. Então, se você quer ser próspero, pare de dizer que o dinheiro é ruim, pare de dizer que o dinheiro é sujo, pare de dizer que as pessoas que conquistam as coisas fazem coisas erradas. E comece a fazer coisas certas, as quais você acredita, as quais você se baseia na infinitude do ouro. Lembre-se do ouro. O ouro é infinito e sempre vai existir. E coloque isso no seu espírito. Com isso,
você vai saber dar o passo certo na hora certa e terá todas as portas abertas. Quando você abre portas, Jefferson, a hora que te der uma dor de barriga, não vai faltar porta aberta para você entrar. Agora, se você sai chutando portas, se você vai saindo com intrigas e com inimizades, a hora que você tiver uma dor de barriga, as portas estarão fechadas e você vai ficar na mão. Não importa o tanto de portas que você abra, abra com caráter, com dignidade e com sabedoria. Não se pode ganhar dinheiro trapaceando os outros. Não se pode levar vantagem em situação alguma. Porque a vantagem que você levou hoje será a vantagem que será tirada de você amanhã. Sabendo e respeitar esses critérios e acreditando na sua força interior, tendo fé e trabalhando no que você acredita e ama, a prosperidade é a consequência que vai ser natural no dia das pessoas. Uau! Graças a Deus, né? Porque são palavras inspiradoras e ao mesmo tempo um puxão de orelha que já devido à maturidade ou esperada maturidade da humanidade não devia ser a exceção e sim a regra, né? Um comportamento voltado para a ética que o senhor acabou de passar para a gente. Por que que essa ética ainda está tão distante do natural para a nossa sociedade? Porque o ser humano perdeu a essência divina. Porque o ser humano é muito individualista. O ser humano deixou pouco do ego que lhe foi implantado para que se tenha discernimento no mundo, onde a vibração ainda não é numa dimensão mais sutil, tomar conta da essência divina que foi implantada. Em planetas mais evoluídos, em planetas que vibram em dimensões mais sutis, 100% dos habitantes são prósperos, 100% dos habitantes têm todos os recursos que precisam e são extremamente felizes, cada um na sua escolha, seja na arte, seja na agricultura, seja na engenharia, porque a tecnologia está a favor desses planetas. Existem planetas onde existe 100% de nível de harmonia e de felicidade. Existem planetas onde só existe o quê? Tecnologia. E se tem menos felicidade, menos amor. Esses planetas são evoluídos na inteligência, mas não são prósperos, como planetas de luz, como planetas que se envolvem na sinarquia, que se chama, onde cada ser humano desenvolve sua aptidão, o seu melhor e promove para os outros aquilo e recebe dos outros aquilo que o outro tem de melhor, tornando assim 100% útil na sociedade que vive, 100% respeitado por fazer o que ama. E quando ele precisa de uma coisa que o outro ama, o outro vai ensinar. E ninguém rouba a função de ninguém, ninguém passa a perna em ninguém. Todos são felizes porque sabem que todos têm o seu espaço. Entendo. Parece que então a gente herdou, seja de vidas passadas ou do condicionamento cultural e midiático presente, parece que a gente herdou um certo buraco interior de carência e necessidade de atenção e carinho. De onde realmente vem isso e como curar? Certo. Isso vem, moço, justamente da falta da afirmação do ser humano na presença divina espiritual. Se você ler o livro que chama Bhagavad Gita, que é o livro que os hindus, seguidores de Krishna, seguem. Sei, o Bhagavad Gita. Isso, Claro. esse livro cita em vários momentos, se não forem todos, a palavra eu sou. Jesus Cristo dizia o tempo todo eu sou. Buda, Confúcio, eu sou. Ou seja, as pessoas precisam se afirmar na presença divina,
Quando a pessoa diz eu não sou, ou quando ela ouve dos seus pais, eu não sou, você não é nada, você não serve para nada, você é isso, você é aquilo, cada afirmação negativa que aquela pessoa recebe na sua criação fica impregnada uma verdadezinha dolorida. E se a pessoa não tiver maturidade espiritual para reverter isso e o acesso ao conhecimento dessas palavras, ela nunca vai conseguir reverter. Agora, se desde pequeno os pais tivessem a cultura ancestral que se tinha nas civilizações antigas, de se embutir o verbo e de se afirmar coisas positivas para as crianças, os seres humanos não cresceriam cheios de traumas, cheio de autoafirmação, mas autoafirmação para coisas que elas não querem ser. Porque o pai vira para o filho e diz, você tem que ser mecânico, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Então o filho cresce com aquela deficiência porque ele não quer ser mecânico. Então ele precisa se fazer o quê? Ele precisa se autoafirmar em outras coisas que são fúteis. Porque ele teve que esquecer a essência dele para agradar terceiros. Então, qual seria o segredo? Qual seria o conselho que este cigano daria para os pais das futuras gerações? Quando os filhos estiverem nascidos ou quando estiverem na barriga de suas mães, absorver o conhecimento com a palma da mão e voltar a energia dizendo, você é tudo aquilo que você deseja ser. Você é a essência divina. Você é o plano perfeitamente realizado. Você é o amor, a caridade, a sabedoria, a humildade, a saúde, a benevolência. Você é a sua essência divina. E afirmar isso já na geração da criança. E quando a criança for pequena, vocês não têm tecnologia, grave sua própria voz fazendo afirmações positivas, não rotulando você vai ser isso ou aquilo, mas sim colocando frases da essência energética que é amplamente estabelecida nos seres humanos. Todas as pessoas têm direito a amor, a bondade, a humildade, a saúde, a prosperidade, a benevolência. Seguindo nessas palavras, nesses sentimentos, qualquer segmento, qualquer coisa que este ser decidir seguir em sua vida, será abençoado, próspero e correto. E vencedor. Compreende, Jefferson? Sim, sim, cigano Ramon, compreendo. A, a gente está se aproximando dos 5 minutos finais. Eu gostaria de perguntar para o senhor se seria possível o senhor ficar para mais um encontro. Podemos sim? Podemos. Perfeito. Segundo diálogo. Então, primeiro aqui, antes de terminar esse, como eu mencionei que é um assunto que eu gostaria de tratar, até vou trazê-lo à tona para saber um pouco aí da sua instrução a respeito disso. A gente falou um pouco sobre a ideia do ser enganado e levar as pessoas, aos dirigentes ou as pessoas em gerais, uma pessoa enganável. Pergunta, não seria um jeito de acabar com toda a maldade que se faz por aí? Não levar uma pessoa carente e desinformada para todo lado, pronta para ser passada para trás? Certo. Você diz as pessoas que se aproveitam da fragilidade alheia para se beneficiar. Exato. E também trazendo um pouco a responsabilidade para quem leva uma pessoa enganável nos lugares onde se engana. Porque a falta do número de pessoas enganáveis ia fazer deixar de existir quem engana, não é por aí? Sim. Quando uma pessoa é altamente enganável, como você diz, frágil, é necessário que você não a tente influenciar. Que você faça o mesmo procedimento que eu acabei de dizer com uma criança que acabou de nascer. Você profere coisas boas,
positivas e uma palavra amiga. Desprendidamente, sem esperar nada em troca. E aí, se a pessoa decidir seguir um caminho X ou Y, que provavelmente ou não seja o caminho que você ainda segue ou que não segue, você vai ter a responsabilidade de orientar aquela pessoa com caráter e ética, sem se aproveitar da fragilidade daquela pessoa, e sim ensinar o que você puder para que aquela pessoa se compreenda, porque uma pessoa influenciável é uma pessoa que não se compreendeu ainda, é uma pessoa que não teve o estopim da sabedoria divina. Então, sim, são muito responsáveis as pessoas que levam pessoas influenciáveis, sabendo que elas serão influenciadas por doutrinas, por comércios, por qualquer coisa a qual ela levou. Tomem muito cuidado com isso. Claro, porque às vezes as pessoas dizem assim: eu fui enganado por dirigente tal, ele é malvado, isso não deve acontecer. Daí o outro pergunta: mas você levou aquele dirigente uma pessoa enganável. E aí esperava o quê? Mesmo que ele não fosse, você criou a circunstância, a situação da prova, e de repente ele não superou aquela prova, mas se você não tivesse levado uma pessoa enganável que é si próprio, naquele estado, né? E que criou isso. Então, como que a gente faz então para criar essa fortaleza interior de não ficar se expondo e expondo os outros a sentimentos e ações menos nobres? Se a pessoa realmente quiser ser uma pessoa útil na humanidade e não tiver com má intenção, ou saber que tem más intenções e quiser se reverter, essa pessoa precisa encontrar a centelha divina e dizer: eu sou o plano realizado, eu sou a ética, eu sou o caráter, eu sou a nobreza dos sentimentos. Porque isso vai fazer com que ela, em seu subconsciente, não tenha o desejo de influenciar pessoas em benefício próprio. Mas esse é um trabalho que a pessoa precisa ter individualmente a princípio. Precisa se ter o despertar espiritual e saber que nenhuma ação ficará desequilibrada. Não vou nem dizer livre de punição, porque não é o caso. É desequilibrada, moço. Tudo tem um equilíbrio perfeito. Então, o dia que as pessoas entenderem que cada ação feita com intenção, sabendo qual que é o destino da situação, será equilibrada para que a balança fique reta, as pessoas vão começar a pisar em ovos nas atitudes. Vão começar a entender qual que é a matemática da vida. Uau! Então tá certo. Olha, tem uma frase que eu vou, já no começo do nosso próximo encontro, querer a sua opinião a respeito, que diz o seguinte: é preciso ter em mente que a água nos benze, a lua nos abençoa, o fogo nos consagra, o ar nos liberta e a terra nos transforma. Só assim teremos os pés no chão, os olhos no horizonte e a mente nas estrelas. Mas antes de terminar, passa por gentileza uma mensagem final para quem acompanhou a gente até agora. Todas as pessoas que ouvirão esse diálogo estarão conectadas com a essência da prosperidade, do amor, da sabedoria, da saúde e da vida. Porque foi isso que hoje este cigano veio humildemente tentar compartilhar. Tentem fazer o máximo possível na vida material de vocês para que a balança esteja sempre reta. Doem o que tem de melhor. Se é amor, se é sabedoria, se é conhecimento, passem adiante. Não segurem nada. Abram as portas
façam com que as pessoas compreendam a essência divina da existência. Não existe resposta para todas as perguntas no plano material. Existe amor. Se vocês tiverem amor, se vocês tiverem benevolência, todas as portas, por mais cerradas que estejam, começarão a se abrir. E se você entrega amor, você só pode receber amor. Se você entrega sabedoria que lhe foi dada, que lhe foi alcançada, que lhe foi conquistada, em contrapartida receberá mais sabedoria. Seja como Salomão e peça sabedoria, porque a sabedoria trará prosperidade, saúde, amor, abundância, porque quem é sábio não passa ninguém para trás. Quem é sábio não odeia. Quem é sábio auxilia. Quem é sábio compartilha e não se apega a nada, pois sabe que aqui veio ao mundo sem nenhuma peça, sem nenhum objeto, que quando partir, tudo aquilo que lhe foi colocado à disposição ficará para as pessoas que aqui estão encarnadas. E assim, o fluxo natural das coisas continua em pleno andamento, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. Porque é essa a ligação que os espíritos que trabalham nas linhas de Umbanda passam e tentam que vocês entendam. Uau. É isso. Tá certo, muito obrigado. Fico muito feliz de tê-lo conosco aqui no Diálogo com os Espíritos e a sua disposição está sendo realmente útil e de auxílio para muita gente, encarnada e desencarnada. Muito obrigado, seu Cigano. Eu que agradeço, moço. Graças a Deus. Então tá, vamos lá. Vamos começar então aqui o nosso segundo encontro. Pode ser? Pode ser. Salve, moço. Salve. Antes de falar da frase que eu disse ao cigano que gostaria de estudar consigo, eu gostaria de saber um pouco do senhor, que está trazendo um pouco mais dessa energia voltada para liderança, para o poder, mais o poder equilibrado e mais voltado para a força de realização, essa energia e essa vibração que o senhor está trazendo também de criar-se estruturas necessárias para a concretização e de autoridade também sobre si próprio e aquilo que foi presenteado como essência de cada ser humano. Queria que o senhor falasse um pouco do sagrado feminino e do coração cigano, que às vezes fazem muitas pessoas apaixonadas desejarem viver histórias que somente dos ciganos ouviram pelo amor e profundidade e respeito que se há dentro do clã, mas sobretudo entre os apaixonados. Bonito, hein? Falou bonito, moço. O sagrado feminino. Quando se fala no sagrado feminino, está se falando, como eu disse anteriormente, no sangue real, no santo grau. Quando se observa a estrela de Salomão, observa-se dois triângulos, um voltado para cima e outro voltado para baixo. Esse triângulo simboliza a energia do masculino, a energia do feminino, a energia das coisas sagradas do céu, vocês dizem céu, da elevação espiritual, e as coisas da terra, em perfeita sintonia. Ou seja, a energia masculina junto com a energia feminina gera uma cocriação da vida. Gera através de amor, de sentimentos, de virtudes. Essa é a criação divina. Essa é a prosperidade da terra, a abundância. Relacionado ao sagrado feminino, é uma energia que as pessoas precisam.
Todas as pessoas que ouvirão esse diálogo estarão conectadas com a essência da prosperidade, do amor, da sabedoria, da saúde e da vida. Porque foi isso que hoje este cigano veio humildemente tentar compartilhar. Salve o povo do Oriente, né, moço? Salve o povo do Oriente! Isso aí. Pronto, então vamos lá para aquela frase que eu falei. É preciso ter em mente que a água nos benze, a lua nos abençoa, o fogo nos consagra, o ar nos liberta e a terra nos transforma. Só assim teremos os pés no chão, os olhos no horizonte e a mente nas estrelas. O que o cigano tem a dizer a respeito de tudo isso? Essa oração, vamos dizer que é uma oração isso, né? Ela ativa todos os elementos em sua plenitude com todas as energias as quais eles trabalham.